Galera, bom dia. Sexta-feira, 25 de agosto de 2023, 6h23 da manhã. Ô, gente, eu fiz o vídeo aí, certo? Há poucas horas atrás, 7 horas atrás, né? Sobre o novo Jailbreak 1481 pelo Taurine Semi-Untethered, isso mesmo. Que é o semi-permanente via IPA, né? No site da Taurine. Fechando o gráfico do iPhone Week todo, em vez de quem for olhar lá no iPhone Week barra Jailbreak, eu sei se for na iOS 14, tá tudo verde agora, certo? Gente, vamos lá, né? M. Paulo Souza, vou ter que botar o óculos aqui, cara, que minha tela tá tão clara aqui, meu quarto ainda tá escuro, né? E meu óculos é fotocromático para não queimar minha vista, né? Aí eu falei, ó, pergunta muito boa e complexa de responder pro texto. Vou ter que responder em vídeo isso, porque na hora que eu fui responder ele, essa pergunta dele, eu vi que o meu texto ia ficar imenso, tão imenso quanto um vídeo. Certo? Ele mandou assim pra mim, ó, tenho iOS 14.7.1, né? iPhone XS Max. Dá algum problema em aplicativo de banco? E consigo tirar sem resetar? Ele está falando se dá algum problema com jailbreak e aplicativo de banco. E se ele consegue tirar completamente o jailbreak do aparelho sem ter que resetar o aparelho. Bom, gente, vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa. Ô, gente, muitos aplicativos de banco dão sim problema com jailbreak. Eu não posso negar isso, certo? Eu não posso negar isso porque o meu jailbreak aqui é rootless. É a classe mais baixa do jailbreak, né? Em questão do quesito de alterar sistema, que é uma só tem acesso na pasta de varredura. E assim mesmo, quando eu tô com o jailbreak, eu não consigo abrir meu aplicativo OKX, certo? No meu aparelho aqui. Gente, vou falar, para quem usa aplicativo bancário, cara, não deve fazer jailbreak no seu aparelho iOS. Por causa de que tem vários e vários bugs, dependendo do aplicativo de banco que vocês têm no aparelho. Tem uns que simplesmente vocês vão abrir e vai crashar, igual o Cydia instalado no aparelho quando não, o jailbreak está desativado, certo? Vai abrir e vai fechar na hora. Outros vão dar mensagem de erro 404, porque o aplicativo checa que se o nosso aparelho tem acesso root, e se tiver o aplicativo de banco aí fica invalidado, aí fica dando o erro 404, né, página broken. Outros casos, já aconteceu também de alguns aplicativos bancários do Banco Inter, por exemplo, antes do Júnior Velli criar o bypass do Banco Inter, o Banco Inter ele congelava todo o saldo da conta do banco da pessoa. Certo? Por exemplo, você tinha lá, vamos supor lá, 15 mil na sua conta bancária, no Banco Inter. Você abriu o aplicativo constatava que você tinha jailbreak. Aí na hora que você ia lá no banco ou fazer algum Pix, alguma coisa, saldo bloqueado. Quando você ia no banco, você tinha que ir lá no gerente do Banco Inter mandar desbloquear a sua conta. Ficava congelado, chama freeze, né? Ficava congelado, porque por tentativa de fraude, que o sistema do Banco Inter reconhecia que jailbreak era uma fraude. Calma que eu vou chegar nesse quesito da fraude ainda, certo? Outros bancos, como o do Itaú, certo? Simplesmente não abre, fica carregando, fica uma rodinha no meio da tela, infinitamente, né? Quando vocês põem o usuário e a senha de vocês, entendeu? Então, gente, tem muito problema. E os problemas são diversos, diversos, certo? Aí, como eu tô falando, o Júlio Verne, certo? Que eu cansei de falar aqui já de bypass de banco aqui. É um desenvolvedor de jailbreak brasileiro, certo? Aí vem o famoso Kappa UFC, né? O Kappa, famoso, né? Esses dias ele tá fora do grupo de novo. Que tava jogando spambote dentro do meu grupo, como é de mim, eu dou uns cortes nele, né, gente? Aí, vamos lá. Ele falava assim, Ítalo, Júlio Verne não é desenvolvedor de jailbreak, é desenvolvedor de tweak, tem uma diferença, certo, gente? Mas não, na cabeça do capa ele separa tudo porque ele
né? Entende programação, isso e aquilo. Só que eu falo, cara, quem desenvolve uma tweak de jailbreak para fazer bypass esses bancos tudo, só para vocês entenderem, pode se unir a equipes de jailbreak inteiras aí para poder fazer um jailbreak aí, dar um fix aí, alguma falha aí, certo? Já que o cara dá fix de aplicativo bancário com jailbreak, ele pode dar fix de jailbreak também. Então não tem dessa, se o cara é desenvolvedor nessa área, se é nessa brecha de jailbreak, ele pode ser sim um desenvolvedor de jailbreak e não só um desenvolvedor de tweak. Então por isso que eu discordo dele. Outra coisa que eu discordo. Certo, gente? Agora vamos voltar ao caso aqui. Vocês falam, Ítalo, por que isso acontece? Por causa de que, gente, que os aplicativos bancários, eles têm um negócio que chama bypass de jailbreak. Ele passa sobre o jailbreak. Certo? Eles checam no nosso aparelho no momento que eles estão instalando e no momento que a gente vai abrir eles, certo? Para a gente poder utilizar nossas contas bancárias, eles checam se o nosso aparelho tem acesso root. O que é isso? Acesso administrador. Certo? Se a gente tem acesso a leitura, escrita e gravação de dados e arquivos nas nossas pastas internas da Apple no sistema root. Por causa de que, a gente já tiveram casos no passado, para ser mais exato, lá no iOS 7, de pessoas perderem milhares e milhares, né, de reais no Brasil, no caso, em suas contas bancárias por causa de jailbreak. Por causa de quê? Tinha uma quadrilha na época que trabalharam com exploits de jailbreak no iOS 7, que ainda não tinha negócio de certificado, era tudo liberado para a gente instalar o que a gente quisesse nos nossos aparelhos e tudo. Quem foi da época sabe muito bem, certo? Aí os caras descobriram no jailbreak lá do Evasion, né? Que era na época do iOS 7. Eles descobriram que tinha uma falha ali no aplicativo do Evasion, né? Quem tinha esse jailbreak na época, que conseguia, certo? Que conseguiam, né? Via remotamente, né? Descobrir todas as senhas que o usuário tinha botado nos aplicativos bancários e aplicativos de sites, né? E e-mails na época. Então vazaram todos os usuários e senhas dos aplicativos bancários das pessoas com essa quadrilha de hackers aí, certo? No Brasil. Isso deu muito cano, certo? Que a Apple falou que ela sempre rejeitou o jailbreak, que ela nunca conscientizou o povo de usar. Realmente, todo o iOS ela tenta bloquear o jailbreak, certo? Não só por causa desses problemas, gente, mas também, né, porque o jailbreak tem dois lados. Tem o lado ruim e o lado bom. Eu tenho que ser honesto para vocês, eu não vou esconder o jogo, não. O lado ruim é a pirataria, certo? Pirataria come solto no jailbreak, certo? A pirataria assalta banco, certo? Igual aconteceu no iOS 7, né? Lá no Exploit Evaders, né? E também a pirataria, que é? Instalar aplicativo pago da App Store de graça. Isso tem demais com o jailbreak. Isso tem muito, cara. Por exemplo, o GTA San Andreas, que eu gosto de GTA. R$ 6,99 de dólar na App Store americana aqui, que é a que eu uso. Certo? Aí você vai no site da iPhone Cake, né? Você ia, né? Agora esse site está caindo tudo também, a mão da Apple, né? Aí você ia lá e instalava um negócio de graça, baixava o IPA de graça. Então, isso aí sempre foi problema na Apple, porque a Apple perde até parceria com muitos desenvolvedores de aplicativo por causa disso, entendeu? De poder os usuários ter acesso fácil ao sistema. Por isso que ela criou nessa regra nova aí de bonificar, certo? Em milhares de dólares ali quem descobrir falhas de jailbreak e venderem para ela e não para os desenvolvedores do jailbreak. Certo? Que é o sistema de parceiros Apple, certo? Sistema de parceiros Apple. Os caras vendem o exploit, a brecha, certo? Do sistema, a falha do sistema para a empresa, para ela corrigir rapidamente uma nova versão de iOS, em vez de passar para os caras do jailbreak, certo? Grande questão é essa. E aí, como eu estava falando, os aplicativos bancários, eles checam o nosso aparelho, certo? Aí, é hilário. A checagem de jailbreak dos aplicativos bancários chama bypass.
E o método que os desenvolvedores do jailbreak aí, certo? E o Júlio Verne fazem para impedir que os aplicativos bancários chequem se a gente tem jailbreak com essas tweaks que tem por aí de jailbreak, também chama bypass de jailbreak. Aí fica uma bagunça, certo? Fica uma bagunça. Botaram o mesmo nome para o caso de checagem automaticamente dos aplicativos e o caso dos bloqueios de checagem dos aplicativos pelas tweaks do jailbreak. Certo? Então isso aí faz um nó na cabeça das pessoas, certo? Mas aí, vou falar outra coisa. Outra coisa também que aconteceu mais recente. Não no iOS 7, mas já com os aparelhos aqui 32, 64 bits ali no iOS 9.3.3 e no iOS 10. Certo? No iOS 10 também teve um jailbreak também. Eu acho que chamava Helix. Certo? Para os aparelhos já do iOS 10.3.1 ali, que já eram de 64 bits, que é a nossa categoria de aparelhos hoje, né? Apple já. Certo? E também no 9.3.3 com o Pango, né? O Pango Jailbreak ali. Certo? Que era o PP Jailbreak. Quem era da época vai lembrar desse nome, Xcode Ghost. Certo? Xcode é aquele aplicativo, né, de desenvolvedor da Apple que tem no Mac, e Ghost, certo? Fantasma. Certo? O que acontece? Foi um exploit que descobriram no Mac, nessas duas versões aí, certo? De iOS. E no macOS da época, eu não lembro mais qual que foi a versão do macOS na época. Só sei de uma coisa, novamente, por essas duas ferramentas de jailbreak, certo? Os mesmos tipos de quadrilha, só que agora foi nos Estados Unidos aí, certo? E a própria equipe da Pango do 9.3.3 agiram de má fé com os usuários dos jailbreaks na época. As pessoas que fizeram o jailbreak da Pango, a própria equipe da Pango, por isso que desde então a gente não tem mais ferramenta de jailbreak da Pango. Foi uma equipe de jailbreak praticamente banida pela própria comunidade de jailbreak depois que eles fizeram isso. Eles queimaram muito a imagem deles na comunidade de jailbreak, certo? Não é à toa que tem um site na internet chama pango8.com, que tudo lá é site de clickbait, já fala que já existe jailbreak untethered para iOS 17. É a página mais piadista do jailbreak. Por causa de que eles fizeram isso? Botaram o pango8.com. Porque a Pango ficou tão queimada que eles fizeram esse... Não a equipe da Pango, mas outra equipe por aí no mundo fez esse site, criou esse site pango8.com para fazer esses clickbait justamente que a Pango tá queimada, entendeu? Então é complicado. E aí o que a Pango fez? No iOS, no PP Jailbreak, certo? Eles abusaram dessa falha de sistema chamada Xcode Ghost e roubaram de novo a carteira, né? E até mesmo clonaram as ID Apple de muitas pessoas na época que fizeram o jailbreak do PP, certo? Graças a Deus, na época eu estava no iOS 9.3.5, eu já não estava no 9.3.3. Aí o meu jailbreak na época foi pelo Phoenix, meses depois, que eu fiquei muito bolado com o meu jailbreak. A Pango saiu e o meu aparelho estava duas versões acima, mas depois dei graças a Deus, que senão eu poderia ser uma dessas vítimas também. Ô gente, a Pango roubou o dinheiro do cartão de crédito de muita gente na sua conta da App Store. Só para vocês entenderem, certo? E no iOS 10 aí com o Helix e o Double Helix Jailbreak, cara, teve o mesmo problema. Xcode Ghost 2.0, cara. Mesma porcaria, cara. Desde então a Apple criou esse método bypass set jailbreak para aplicativo bancário. Para quem fosse, né, esse código fonte, para quem fosse dono de aplicativo bancário, poder a partir de então executar isso nos seus aplicativos de acordo com que a Apple fosse profissionalizando esse bypass. Será que isso deu muito cano para a Apple? Eu sei que esse negócio do Xcode Ghost lá nos Estados Unidos parou na justiça e a Apple perdeu a causa. Foi uma causa milionária, certo? Porque esse Xcode Ghost, para vocês entenderem, mas é jailbreak, a Apple sempre foi contra. Maravilha. A Apple, se fosse só do jailbreak, ela teria ganhado a causa, que ela, nos contratos dela, ela proíbe
Aí põe quem quer, né? E faz jailbreak quem quer. Aí tudo bem. Mas por que que ela perdeu a causa? Porque usuários de MacBook, naquela época não é à toa que chama Xcode Ghost, e Xcode só tem dentro do MacBook, certo? Usuários de MacBook, que Mac não tem jailbreak para Mac, certo? Também foram vítimas na época com o software iOS, né, macOS, originais da Apple, sem ter nenhuma ferramenta de jailbreak. Então, cara, foi assim, se a Apple não quebrou naquela época na justiça dos Estados Unidos, ela não quebra mais, certo? Então, gente, desde então tem esses negócios aí. Agora, respondendo, cara, agora que eu falei toda a história, eu posso responder sim. Jailbreak tem seu lado positivo, que é a personalização do sistema e acesso total a tudo que a gente quer no sistema. Por tweaks como o Fusa, que acessa nossas pastas internas, a gente pode copiar, colar, transmitir entre computadores, certo? Todos os arquivos do nosso aparelho, isso é muito bom para quem é bancário, quem tem aí, né, serviço que precisa de toda hora está acessando arquivos e pastas que está no seu iPad de trabalho, certo? Através do iCleaner Pro a gente consegue limpar aquela memória inútil de cachê de sistema, fica pesando pra caralho no nosso aparelho, certo? Quem tem, né, quem não tem jailbreak sabe como aquilo é chato. Às vezes pesa gigas no nosso aparelho inútil ali, cachê de sistema do iOS no aplicativo ajustes, né? Ah, aquilo ali é uma maravilha, cara. Aí o iCleaner Pro salva, que ele limpa bastante pasta do sistema que a gente botar manualmente nele para limpar, ele varre tudo. Por causa de quê? Porque jailbreak a gente tem acesso root, né? A não ser o rootless, que a gente não tem nada, certo? E aí, o Júlio Verne, voltando no caso dele, no repositório dele, julio. Como é que se fala? hackoiphone.org ou julioverne.github.io. Esses são os dois repositórios deles. Eu sei de cabeça. Zeta criou vários bypass para bloquear que aplicativo de banco rastreie jailbreak e funcione com o aparelho com jailbreak. Ele fez para o Banco Inter, para o Nubank, certo? Para o Caixa Tem. Durante a pandemia, a Caixa Tem Fest ali, entendeu? Então, gente, Júlio Verne é o cara e ele é brasileiro, certo? Vocês veem, um cara desenvolvedor de jailbreak brasileiro, BR, fazendo isso. Mas, gente, por que que eu indico quem vai mexer com muito aplicativo bancário, mesmo assim, não bote jailbreak no seu aparelho? Porque vai que o Júlio Verne, ele ande para trás, ele não queira mais fazer atualização dos seus tweaks. Porque o pessoal tá castigando ele ultimamente, falando que Saidal não sei o que, Saidal não sei o que, e o dono do Saidal é o Júlio Verne. Certo? Então, gente, se ele andar para trás e ele não atualizar mais as tweaks dele de bypass de banco, o que pode acontecer? Os aplicativos podem atualizar e ele sem atualizar as tweaks, certo? Pode dar ruim de bloquear de novo, congelar saldo na conta e caso aconteça lá como no iOS 7, certo? Com o jailbreak da Evaders lá, Evasion, né? Alguns sem vergonha descobrir como rastreia nossas senhas bancárias aí remotamente via jailbreak, né? Pode dar ruim no nosso aparelho, certo? Então, gente, já falo, quem usa aplicativo banco, não faça jailbreak no seu iOS. Certo? Inclusive tem imobiliária aqui na minha cidade, chama Remax. É uma imobiliária bem famosa que ela junta toda a rede de imobiliárias, certo? E tudo, né? Acho que tá famosa no Brasil inteiro já e no mundo aí. Remax, vocês podem procurar. E podem ver com trabalhadores, né, imobiliários que trabalham dentro dessa imobiliária, que se o dono da imobiliária eles pegam o aparelho dos seus funcionários, né? Assim, pelo menos 3 vezes por semana para checar tudo, certo? Eles têm que checar, certo? Para ver se não tem nenhum jailbreak escondido nos aparelhos dos seus funcionários. Se encontrarem, o funcionário é na hora demitido. Justamente por causa disso, porque se acontecer algum saque bancário de algum cliente, certo? Da imobiliária da Remax, que foi instruído por um funcionário da Remax para fazer jailbreak no aparelho e perder
conta bancária por causa disso, ou congelar o dinheiro na conta, certo? Pode dar cana para a imobiliária. Então, essa imobiliária não permite que os seus funcionários e clientes tenham jailbreak no aparelho, certo? Então, jailbreak pode sim ser a causa da demissão de muitas pessoas nesses casos, certo? Tem muitos lugares mesmo. Próprios bancos não aceitam que os seus funcionários não tenham jailbreak no aparelho. Não é à toa que os bancos, na hora que mandam fazer seus aplicativos, põem bypass, né, para checar se as pessoas têm jailbreak, para bloquear. Então, se os bancos fazem isso, é lógico que eles não vão aceitar que seus funcionários, certo, tenham jailbreak no aparelho, certo? Isso aí, cara. E vamos dizer, um funcionário bancário não ganha barato aqui no Brasil, não. É tudo salário alto. Imagina perder um Carga emprego bom máxima desses por atingida. fazer um Já pode jailbreak me no tirar aparelho. da tomada. Vocês falam aí, Ítalo, dá um exemplo. Banco Itaú é um desses. Quem é funcionário do Itaú sabe. Tem que fazer jailbreak na surdina ou então no aparelho que tem em casa e não leve para o banco. Porque se levar para a agência eles descobrir que tem jailbreak, demissão na certa. Justa causa. Certo, gente? E aí, vamos lá. Agora sobre se o jailbreak sai resetando o aparelho, sim, ele sai. Só que tem um problema. Quando a pessoa faz jailbreak no aparelho, o nosso aparelho automaticamente, quando não é jailbreak rootless no caso, né? Calma que eu vou chegar no rootless. Falei que o vídeo vai ter que ser grande, né? Para explicar isso. Quando é jailbreak semi-tethered, tethered, semi-untethered e untethered, o que acontece, né? O nosso aparelho ele crasha nos ajustes, certo? A gente não consegue mais verificar a atualização de software, porque o jailbreak tem bypass de OTA, né, updates, né? OTA é o nosso OVTR que permite a atualização do sistema no nosso aparelho. E também ele crasha também, certo? A restauração, né? Os ajustes de reset e restauração de sistema nos nossos ajustes do nosso aparelho. Por causa de quê? Para evitar que a pessoa atualize o sistema iOS, né, pelo OTA e retire o jailbreak, que é uma coisa que seria ruim para quem gosta de manter o jailbreak no aparelho. E o reset ali, porque que o jailbreak bloqueia o reset do aparelho ali, certo? Porque resetar aparelho pelo próprio aparelho tendo jailbreak, certo? O aparelho stuna na tela da maçã, certo? Que na hora que vai checar, né, depois do reset, o nosso aparelho vai na tela da maçã, daquelas barras tudo, do software, certo? Reset de software, certo? Para deletar todos os aplicativos e dados do usuário que tem no aparelho e deixar só os aplicativos originais da Apple. Só que as pessoas esquecem que depois daquela barra, ainda aparece uma barra da maçã com uma faixa bem mais fininha que ela dá um rapidinho ali no aparelho. O que é aquela barrinha ali? É a parte do firmware. E na parte do firmware, a Apple checa se o sistema da pessoa está pronto para ligar o aparelho, se não tem mais nenhuma coisa que contradiz ali com o software. Aí o firmware checa que a gente está com jailbreak no aparelho. Mesmo o software sendo varrido, fica vestígios no nosso sistema root. Aí essa checagem de firmware, vê que tem coisa errada ali, que tem uma coisa que a Apple não permite, né? Já que esse reset também é o original da Apple, certo? Aí trava o nosso aparelho na tela da maçã. Aí o que acontece? A gente tem que botar em DFU ou Recovery Mode manualmente, ir lá no iTunes no computador e atualizar a versão do iOS. Então, por isso que a equipe, os jailbreaks, as ferramentas de jailbreak bloqueia, certo? O reset do nosso aparelho. Então, tem jailbreak. Geralmente tem que ir nos aplicativos de jailbreak seus aí, quem tem, certo? E lá na opção Restore Root FS antes de fazer o reset nos ajustes do aparelho. Aí funciona, certo? No caso dos PeleRains mais recentes, via pendrive e via Linux, aí vocês têm que ir lá na opção Revert Install dentro do aplicativo PeleRain para poder tirar tudo do jailbreak antes de resetar o aparelho. Aí o colega perguntou, sai o jailbreak completamente do aparelho? Em termos sim, em termos não. Para tirar totalmente qualquer brecha de jailbreak que tem no aparelho, tem que ser pelo iTunes no computador,
certo? Atualizando a versão do iOS para mais recente possível. O iTunes faz isso, certo? E depois, vocês falam, Ítalo, mesmo dando, então, o Restore Root FS ou Revert Install no Peliran e nos outros aplicativos de jailbreak que ainda fica vestígio? Sim, ainda fica. A Apple ainda tem como ainda no seu sistema root descobrir que você teve jailbreak, porque sempre fica um vestígio para trás. Mesmo você removendo o jailbreak de forma certa, certo? E resetando o seu sistema do zero, certo? Ficando só os aplicativos original da Apple, que é os ajustes, App Store, certo? O Game Center acho que já nem aparece mais, o Wallet, certo? E aí vai. Mesmo vocês ficando só com esses aplicativos original, né, de fábrica da Apple, a Apple ainda consegue ver se seu aparelho tem jailbreak. Porque lá no sistema root você sempre esquece na pasta documentos alguma pasta que você botou lá, alguma modificação de algum jogo que está instalado no seu aparelho, certo? Então sempre fica algum vestígio, certo? Então a Apple consegue. Então o certo para tirar qualquer vestígio do jailbreak no aparelho que teve jailbreak um dia, só tem um jeito de tirar 100%, eliminar 100% das evidências que você teve jailbreak no seu aparelho, é atualizando o software pelo iTunes no computador via cabo USB. Só isso, mais nada, certo? Então, respondendo, colega, tem como tirar todas as brechas do jailbreak, né, sem precisar resetar? Não, porque você tem que dar um reset pelo iTunes no computador via cabo USB se você quiser tirar 100% dos vestígios de um jailbreak no seu aparelho. Vocês veem como que o negócio é, né? E também tem outro detalhe, jailbreak rootless. Aplicativos de banco não funcionam quando o jailbreak rootless está ativo, porque você tem um acesso a root na pasta var, né, do sistema. Só que o rootless tem um caso, quando vocês desligam o aparelho e o jailbreak é desativado, aí vocês perdem aquele acesso ao sistema na pasta var. Aí os aplicativos de banco voltam a funcionar normalmente. Então o rootless tem essa vantagem, certo? Apesar de ser um jailbreak chato, quando você está com o jailbreak rootless desativado, o aplicativo bancário abre normalmente, certo? Você já não tem mais acesso root a nada no seu sistema e ele checou justamente isso. Mas quando o jailbreak rootless está ativo, os aplicativos bancários e de criptomoedas não funcionam de jeito nenhum, porque eles checam que você está com o jailbreak, certo? Então no rootless ainda tem essa vantagem. Já no rootful não, rootful funciona igual os outros todos, porque o rootful você tem acesso ao sistema quando você está com o jailbreak ativo e até quando você está com o jailbreak inativo. Sim, porque vocês têm total acesso às pastas do sistema mesmo quando o jailbreak rootful está inativo. Por causa de quê? Porque ele criou aquele fake file system, certo? Que pesa giga pra caramba na memória do nosso aparelho. Tá ali um sistema clonado. O nosso sistema, todas as pastas do nosso sistema root, certo? Principais para o jailbreak executar, tem ali clonadas ali, certo? E clone de pasta do sistema root, gente, por ferramenta de jailbreak, também é considerado jailbreak pelos aplicativos bancários. Então, gente, no caso de enganar aplicativo bancário e ficar com um jailbreak no aparelho e ter aplicativo bancário funcionando, é só com o jailbreak rootless. Quer usar aplicativo bancário? Rebuta o aparelho, o jailbreak rootless aí vai sair fora, aí vocês conseguem abrir. Quando vocês não forem usar mais o aplicativo bancário, volta o jailbreak rootless e aí vocês vão poder usar o jailbreak, aí os aplicativos bancários não abrem mais, certo? Agora no rootful não. Fez no aparelho, tem que fazer aquilo. Reset pelo iTunes no computador se quiser tirar. Certo, gente? Eu espero que tenha respondido a dúvida do colega aí, de muita gente que vai procurar isso aqui no canal. Certo, gente? Então tem a vantagem e a desvantagem. E uma das desvantagens do jailbreak é justamente isso, certo? Aplicativos bancários, brecha de segurança quando a gente faz jailbreak. Por exemplo, Evaders, né? Evasion no iOS 7. Evaders é a equipe, Evasion era o nome da ferramenta. Certo? No iOS 9, Pango. Certo? E a ferramenta PP Jailbreak. Certo? Com o Xcode Ghost, né? A maravilha. Certo? E também no MacBook na época. Então a Apple perdeu a causa nos Estados Unidos. Uma causa milionária. Bilionária, né? Com B de bola. Certo?
E para que não aconteça mais isso, cada vez mais o aplicativo bancário estão conseguindo travar até os bypass do Júlio Verne, velho. Então, gente, para evitar 100% que vocês não tenham problema com o aplicativo bancário, eu não recomendo para essas pessoas que usem aplicativo bancário constantemente no aparelho, depende de checar saldo nesses aplicativos, que não usem jailbreak. Certo? O aplicativo, o único banco que não bloqueia jailbreak ainda é o aplicativo da Caixa. Não é o Caixa Tem, o Caixa Tem bloqueia. Mas o aplicativo da Caixa oficial ainda não bloqueia jailbreak. Funciona normalmente. Eu, quando eu tô com o jailbreak rootless aqui ativado, eu entro nele, certo? Tô com o jailbreak desativado, entro nele. Normalmente ele não bloqueia jailbreak por enquanto. A Caixa ainda é o único banco no mundo que eu acho que não bloqueia. Todo o resto bloqueia. Mesmo assim, a Caixa não bloqueando no seu aplicativo, certo? No sistema iOS, ela também não permite que seus funcionários bancários tenham jailbreak também, senão ela demite, certo? É coisa só do aplicativo, mas no banco funciona igualmente no Itaú, certo? Igualmente na imobiliária da Remax também. Certo, gente? Então eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu acho que já deu pra me deixar a tese aí do cara aí, certo? E para ele entender, certo? Tudo que ele precisava de saber, né? Já que saiu os Taurine pro 14.8.1, ele tá no 14.7.1, certo? Ou seja, duas versões abaixo da 14.8.1, que teve a 14.8 antes, né? Então, ele estava me perguntando porque ele viu lá o meu vídeo do Taurine, ele ficou interessado em botar jailbreak no aparelho dele, só que ele usa aplicativo bancário. Aí ele me fez a pergunta. Então, no caso dele aí, se você estiver vendo esse vídeo aqui, colega, não faça jailbreak no seu aparelho. Certo? E aí agora já tô explicando o porquê que muito aparelho estuna na tela da maçã. Quando tem jailbreak, a pessoa vai lá, certo? Na restauração do aparelho nos ajustes e vai restaurar sem dar o reverse install ou restore root FS no jailbreak e buga o aparelho na tela da maçã. É por causa da checagem de firmware da Apple, certo? Checa e vê que tem vestígio de jailbreak, bloqueia, estuna o aparelho na tela da maçã. Mas isso é proposital da Apple para evitar que as pessoas façam jailbreak, para botar medo na pessoa para nunca mais fazer jailbreak, certo? É coisa da Apple, certo? É proposital isso. Essa checagem de firmware depois que a gente reseta o software ali, certo? Porque se fosse tão fácil assim, da gente resetar sem fazer o revert install ou sem fazer o restore root FS, a gente ia ter muita facilidade aí para resetar aparelho, certo? Para passar ou vender o aparelho como usado para outra pessoa, né? E tudo. Aí o pessoal ia abusar do jailbreak. Para não abusar, a Apple bloqueia, que aí a pessoa é obrigada a ir no iTunes no computador e atualizar para a última versão do iOS, né? E geralmente essas últimas versões de iOS que a Apple tem no iTunes geralmente não suporta jailbreak, né? Aí tem que a pessoa aguardar no futuro para ter um jailbreak para aquela versão. Então é isso, certo, gente? Bom, gente, vou parar esse vídeo por aqui, certo? Espero que tenha entendido, certo, gente? Bom dia a todos aí, para quem vai entrar, boa tarde, boa noite, independendo da hora do dia que vocês verem esse vídeo, certo, gente? Espero que gostem. Qualquer notícia sobre isso, qualquer dúvida, para sanar pra galera igual essa dúvida, que é uma baita de uma dúvida, né? E eu tinha que fazer um vídeo grande para explicar tudinho o que rolou e por que tem isso, né? Nos aplicativos bancários. Então, gente, parando o vídeo por aqui. Até a próxima, se Deus quiser, gente. Abraços.